Os sábios védicos reconheceram que cada um de nós existe como um ser interdependente, ligado ao universo por meio de nossa ancestralidade. A adoração aos ancestrais pode ser realizada a qualquer hora, em qualquer lugar. Cada experiência de vida oferece uma excelente oportunidade para se reconectar emocional e espiritualmente à memória e vibração de nossos antepassados, mesmo que não tenhamos detalhes históricos específicos sobre suas vidas. Podemos começar a ressoar com eles em nossos sonhos e sentir sua graça nos protegendo de maneiras não aparentes. Os sábios védicos entenderam que honrar os ancestrais nos mantém vivendo em harmonia não apenas com nossos antepassados, mas também com toda a humanidade. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Visidha Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatata Saraswati Ajatagantu Yignam Vagdevjai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Today's topic of discussion is about honoring ancestors. O tópico de discussão de hoje é honrando os ancestrais. So today is an important day over here to pay respects to the ancestors. So I choose this topic for reflection. Hoje é um dia importante de reverenciar os ancestrais, por isso eu escolhi esse tópico. So Adi Shankaracharya in Viveka Chudamani writes, Durlabham trayame vaitat daivanugraha hetukam Manushyatvam mumukshutvam mahapurusa samshaya. Adi Shankaracharya says, human birth is a rare privilege. O sábio Sri Shankaracharya diz, uma escritura, que o nascimento humano é um raro privilégio. So, why it is a rare privilege? There are so many species in this universe born. Porque nesse universo existem muitas espécies. Among these species, human species is very special and a rare privilege. Entre as espécies, a espécie humana é muito especial. Why? Because human being is conscious. Porque existe consciência no ser humano. So, does it mean that the animals are not conscious? Seria então o mesmo que dizer que os animais não têm consciência? So, when I say conscious, what I mean is this. Quando eu digo consciência, eu quero dizer o seguinte. Conscious means we are self-conscious, while the other species are not. Nós temos consciência do eu. So, let me give you an example which makes this idea of self-conscious clear. Para dar um exemplo para tornar essa ideia mais clara. If a dog comes in front of a mirror and its reflection is there, dog barks at it. It cannot recognize the reflection as its own. Por exemplo, um cachorro vendo o reflexo no espelho não consegue reconhecer que o reflexo é dele mesmo. So, ele bate. Similarly, the bird also, it cannot recognize its own image. O pássaro também acontece a mesma coisa. Even the monkey, when it comes to drink a water in a tank, its reflection falls on the water. But
it fights its own reflection, thinking that it is some other monkey. Até mesmo o macaco, quando vai beber água no lago, ele briga com o seu próprio reflexo na água. So, but a man, when he stands in front of a mirror, he recognizes that it is his own image and he decorates his face. O ser humano, pelo contrário, quando ele se vê no espelho, ele reconhece que é a sua própria imagem que está ali. So, this self-consciousness is there in the human being while it is not in other species. Existe a consciência do ego no ser humano que não existe é diferente das outras espécies. So, as a human species, we have a special capacity to look within ourselves, to recognize ourselves. O ser humano também tem a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e se reconhecer. Because of this special capacity of self-consciousness, scriptural injunctions are upon the human beings. Por causa dessa capacidade de olharmos para nós mesmos, as escrituras apontam para o ser humano. The scriptural injunctions are not upon the animal species, but it is only upon the human beings because he is self-conscious. As escrituras, então, são apropriadas aos seres humanos. So, according to the scriptural injunction, one of the duty of the human being is to pay respects to his ancestors. Um dos ensinamentos das escrituras diz que dever do ser humano é ter respeito com os ancestrais. So, this paying as a duty, it is bounden duty to pay respects to the ancestors. É um dever nosso ter respeito para com os ancestrais. This has been very clear. The philosophy has been very clearly explained while discussing about the yajna concept in Bhagavad Gita. A filosofia explicou claramente isso enquanto explicava o conceito de yagya que está no Bhagavad Gita. So last year we reflected upon this topic of yajna in detail in around, I think, 12 classes. No ano passado nós abordamos esse conceito de yagya em aproximadamente 12 aulas. Yajna means willingly dedicating oneself in the service, in the welfare of the others, other fellow beings. Yagya significa dedicar a si mesmo para o bem-estar de outros seres. So, willingly participating in the welfare of the all beings. Conscientemente participar em direção ao bem-estar de todos os seres. In this creation, there are many species living together. Nesta criação, muitas espécies vivem juntas. And yajna is an idea how we can participate willingly in the welfare of the all and attain to the highest. Yagya é um conceito que mostra como nós podemos participar no bem-estar de todos os seres e alcançar com isso o mais elevado. So in this idea of the yajna, this one of the duty of paying respects to the ancestors comes. Nessa ideia de yagya, um dos deveres é ter respeito para com os ancestrais. So in this line of thought, I shall be reflecting upon few ideas of honoring ancestor, a part of that duty. Nessa linha de pensamento, eu vou dar algumas ideias de honrar os ancestrais como parte do nosso dever. So these Vedic sages recognized that each of us exists though as an interdependent beings, but are linked with the universe through the ancestors. Bhagavad Gita? Vedic sages recognized. Os sábios védicos reconheceram que nós estamos interconectados, mas nós temos uma conexão com o universo através through ancestors. Através dos ancestrais. Okay. Ancestor worship may be performed anytime and anywhere, though a day is being dedicated. A reverência aos ancestrais pode ser feita a qualquer momento, embora um dia seja dedicado a isso. So each experience of life provides an excellent opportunity to reconnect emotionally and spiritually to the memory of our ancestors. Cada experiência da vida oferece uma oportunidade de nos conectarmos emocionalmente e mentalmente com os ancestrais. We connect with the vibration of our forefathers, even if we do not have any specific and historical details about their lives. Nós nos conectamos com as vibrações dos nossos ancestrais, mesmo que não tenhamos nenhum detalhe histórico sobre eles. We may begin to resonate with them in our dreams. Podemos ressonar com eles em nossos sonhos. And sometimes feel their grace protecting us
in many ways, though it may not be outwardly apparent. Podemos sentir a graça dele nos protegendo de diversas maneiras, embora isso não seja algo aparente. So this idea, the Vedic sages understood honoring ancestors keeps us living in harmony. Essa ideia, os sábios da era védica entenderam que reverenciar os ancestrais nos mantém vivendo em harmonia With the whole of the humanity. com toda a humanidade. So any religious ritual is sacred. Cada ritual religioso é sagrado. Behind it, there is a sacralizing agent, a supreme being, whom we call him as God. Existe algo que torna o ritual sagrado, que é o Ser Supremo, que chamamos de Deus. So one power which sustains this world and its beings in its entirety. É um poder que sustenta esse mundo e todos os seres em toda a sua totalidade. One of the basic doctrines prescribed for realization of this supreme being is to repay all the debts which we owe in this world. Uma das doutrinas para nós alcançarmos a realização do Ser Supremo está incluído em pagarmos todos os débitos que nós temos. Among these, one of the debt which we owe is to the ancestors, Um dos débitos que nós temos é com relação aos ancestrais, which we repay by performing the rites for them, and honoring timely is essential. que nós podemos pagar fazendo, honrando-os nas ocasiões corretas. See, there are 4 ashramas, 4 stages in life. O hinduísmo prescreve 4 estágios na vida, 4 ashramas. So, the first is the brahmacharya life, the life of a student who goes to the teacher to learn. O primeiro estágio é o estágio de brahmacharya, o estudante que vai estudar com o mestre. So, second stage is of the grihastha dharma, a life of a married householder. Second stage O of segundo the life. estágio é o estágio de casado. So, third stage is called as vanaprastha, life of a person who retires to dedicate himself for the spiritual practices at his later age. O terceiro estágio é a pessoa que depois de passar da meia-idade se dedica às práticas espirituais mais intensamente. So, fourth aspect is sannyasa, the life of an ascetic who has completely renounced all the world and its duties. O quarto estágio é do asceta, que renunciou a todos os deveres do mundo. Though the scriptures have said that sannyasi has no duty in this world and no more connected with this ritual aspect of the ancestor worship, Embora as escrituras mencionem que o sannyasi não tem mais que fazer os rituais prescritos para com os ancestrais, but at the same time it has boldly declared that a householder should perform these rites. mas as escrituras mencionam que um chefe de família, a pessoa que vive no mundo, deve fazer sim esses rituais, essas reverências aos ancestrais. Because it is the householder who is the pivot, who is the center of the society, who provides sustenance for the other 3 ashramas. Que aquele que vive a vida de família é aquele que sustenta a sociedade. Because it is the householder who should feel proud that it is upon him the other 3 ashramas are dependent. Ele deve se orgulhar também que todas as outras classes sociais dependem dele. The student who goes to the teacher for his food and other necessity is dependent on the householder. O estudante, por exemplo, que vai estudar com o mestre, depende do chefe de família. The vanaprasthis, those who are retired people, they are also dependent upon the householder. Aqueles que se aposentaram também dependem. A monk who has willingly renounced of not acquiring anything for his basic food and cloth necessities is dependent on the householder. O sannyasi também é dependente do chefe de família. So a great responsibility is upon the family to perform the duties. Então, uma grande responsabilidade está sobre o chefe de família de realizar os seus deveres. So the life of a householder is a great sacrifice and one should feel proud about it. A vida de um chefe de família, então, é uma grande oferenda, um grande sacrifício. Ele deve se orgulhar disso. As if to remind him of this, the scriptures continuously remind him of his duties. As escrituras sempre o lembram de seus deveres. So, scriptures tell
5 duties for the householders to be done. As escrituras prescrevem, as escrituras do hinduísmo prescrevem 5 deveres que os chefes de família devem fazer. They are called as Pancha Mahayagnas, 5 great sacrifices. São chamados de 5 grandes sacrifícios. So they are called, as in Sanskrit I shall repeat, then I shall explain. They are called as Deva Yagna, Pitri Yagna, Rishi Yagna, Nri Yagna and Bhuta Yagna. So first one, Deva Yagna means the worshipping the gods is one of the duty. O primeiro dever é Deva Yaga, que é adoração aos deuses. So it is like worshipping the gods like Surya and Prajapati, who give us at a proper time rains, crops and prosperity to sustain in this world. Adorar os deuses que nos dão prosperidade nesse mundo. Por exemplo, chuva e outras coisas. So because of rains, crops and prosperities, we all sustain. So we think a higher being, which we call it as God, provides to us. Honoring that God is one of the duty. Então, o Ser Supremo que nos provê dessas coisas, nós devemos honrá-lo, adorá-lo. Esse é um dos deveres. So according to ritualism, when we adore these gods, we invoke the grace of these specific deities and they provide us with these rains, food and other sustenance for our temporary life. Então, de acordo com as escrituras, quando adoramos esses deuses, nós recebemos aquilo que nos sustenta na vida. In the form of the blessings in our lives. Na forma de bênçãos na vida. The blessings of the God comes in our life as a success and prosperity in our family life. As bênçãos divinas vêm em nossa vida na forma de prosperidade. So one of the duty is to perform this worship of the gods. Um dos deveres então do chefe de família é realizar essa adoração aos deuses. So second duty is about Pitri Yagna, worshipping and honoring the ancestors. O segundo dever é chamado Pitriyaga, que é honrar ou reverenciar os ancestrais. When they are satisfied, they bless their descendants who are performing these actions. Quando eles ficam satisfeitos, eles abençoam os seus descendentes que realizam essas ações. Because our existence is from the forefathers. Porque a nossa existência vem dos ancestrais. So because of this, we have a bounden duty to pay our respects to our ancestors. Por isso nós temos esse dever de respeitar os ancestrais. We will go in further details in the further class as we go ahead. À medida que continuamos, vamos dar mais detalhes sobre isso. So third is about Rishi Yagna, paying respects to the sages who bequeath the supreme knowledge to this world. O terceiro dever é dar o seu devido respeito aos sábios que trazem conhecimento a esse mundo. Since they have transmitted the knowledge of the scriptures of the Vedas to the mankind, it is the householder's duty to recite these scriptures regularly is one of the duty. Uma vez que esses sábios transmitiram esse conhecimento para a humanidade, é dever do chefe de família recitar essas escrituras regularmente. And it is also a responsibility to teach and pass on to the next generations. E é responsabilidade dele também ensinar e passar para as próximas gerações. This transmission of the knowledge through which the rishis, the sages, become pleased. Através dessa transmissão do conhecimento, os sábios ficam satisfeitos. So, fourth and fifth duty is about Nri Yagna and Bhuta Yagna. They are actually feeding the hungry human beings. Outro dever, o quarto e o quinto, the fourth or the fifth? Fourth is feeding the hungry human beings. O quarto dever do chefe de família é alimentar as pessoas que passam fome. And fifth is Bhuta Yagna, feeding the domestic and other animals. O quinto dever é alimentar os animais. So these 5 duties are upon the householders, on whom this society is sustained. Esses 5 deveres estão nas costas do chefe de família, que são aqueles que mantêm a sociedade. So 5 are worshipping the gods, worshipping the ancestors. A adoração aos deuses, adoração aos ancestrais, worshipping the sages, adoração aos sábios, feeding the human beings,
alimentar outros seres those humanos who are hungry, and feeding the animals. e alimentar os animais. So these are the 5 duties through which in his life the prosperity comes. Esses são os 5 deveres que, fazendo os quais o chefe de família obtém prosperidade. The blessings and strength of the rishis, of his ancestors, of the gods, of the hungry human beings and animals comes to him as a strength and prosperity. As bênçãos dos deuses, dos sábios, dos outros seres humanos, vêm até eles na forma de prosperidade. Through which the whole of the creation continues. E toda a criação assim continua. And he becomes actively participates in the creative process through which his life becomes fulfilled. E ele participa ativamente do processo criativo e assim sua vida se torna plena. And by performing these 5 duties also, the householder is actually repaying the debts to the divine beings. E fazendo esses deveres também, o chefe de família, ele repaga, ou ele está pagando o débito que ele tem para com os seres divinos. And he also pays debts to the society which he owes, E para a sociedade também. from which he receives lot of help and sustenance even for his existence. E da sociedade ele recebe muita ajuda para a sua própria existência. By performing these 5 duties, he also offsets his sins which he knowingly or unknowingly commits. Ao realizar esses 5 deveres, ele também ameniza os pecados que ele, consciente ou inconscientemente, comete. Because while doing some of the domestic works, we kill the animals without knowingly or unknowingly. Porque às vezes nós sacrificamos outros animais sem saber. So, because of this, by performing these 5 duties, one is offset of his sins. Então, fazendo esses 5 deveres, a pessoa ameniza os seus pecados. So these are the 5 duties which are upon the householders to be performed, through which in his life a sense of a blessedness comes. Esses são 5 deveres que o chefe de família deve fazer, e se ele os fizer, um sentimento de bênção vem até a sua vida. So whenever one performs a duty sincerely, according to the injunction, the mind gets freed. Toda vez que uma pessoa realiza um dever de acordo com os ensinamentos das Escrituras, a sua mente se liberta. So one of the bounden duty is to pay our respects to the ancestors, which is known as Pitriyajna. Um dos deveres, então, é respeitar os ancestrais, conhecido como Pitriyajna. Okay. Now we will go in detail on this one particular point. Vamos conversar sobre isso. So, birth and death have always remained a great mystery to the man. Birth and death are a great mystery to a man. Nascimento e morte sempre foram um grande mistério para a humanidade. To which parents I will be born, I don't know. After my birth only I come to know these are my parents. It's a great mystery how we come into this universe. É um grande mistério de como nós chegamos a esse universo. And what time, which place, which second we will go out of this universe, we don't know. It is also a great mystery. Em que lugar, em que hora, em que segundo nós iremos embora desse mundo também é um grande mistério. So birth and death are a great mystery to the man. Por isso, o nascimento e a morte são um grande mistério para a humanidade. The birth has always been greatly celebrated. Nascimento é algo que foi sempre muito grande, muito celebrado. While the death is being feared. Enquanto a morte ela causa medo. For one who believes that death is the end of life and one's own personality. Para aquele que acredita que a morte é o fim de tudo e da sua própria personalidade. So this death is like a ogre, a cruel person who is ready to destroy us. It always fears us. A morte se torna então como se fosse um monstro que está pronto para nos destruir. So for such a person who believes that death is an end, for him God does not exist actually. Para a pessoa que pensa que a morte é o fim de tudo, para ele Deus não existe. So for the person who considers death is the destruction of his existence, for him the meaning of the God does not make any sense. Não faz nenhum sentido para ele o significado de Deus. However, one who trusts in the God, he feels that he is with him during his life and even after also.
Enquanto que aquele que tem confiança em Deus acredita que está com Deus durante a vida e depois da vida também. So the human being intuitively understands that he has something beyond his physical existence. O ser humano acredita intuitivamente que ele possui algo além da sua existência física. There is a power which we call as God, which is now assisting while living also, which will assist hereafter also. Existe um poder que está nos amparando enquanto vivemos e vai nos amparar depois também. Most of the religions in the world believe in some sort of life after the death. A maior parte das religiões do mundo acredita em algum tipo de vida após a morte. But according to the Vedic tradition, death is considered only as a transition from one life to the another. A tradição védica considera a morte apenas como uma transição de uma vida para outra. Death is not the final. It is only a transition from one life to the another. Ela não é o final de tudo, apenas uma transição de uma vida para outra. So, death means a disembodied soul. One who does not have a body. Gross body he does not have. A pessoa que Disembodied. a pessoa que desencarnou, ela não tem o corpo físico, So, okay. But he has got a subtle existence. mas tem uma existência sutil. So, for him, when he is disembodied, when he gives up his gross body, he is in need of help and succor from his descendants. Quando uma pessoa desencarna, ela necessita a ajuda dos seus antepassados. Not only during the period following the death of the physical body, but also during his journey to the another transition of life. Não apenas no período de passagem da vida para a morte, mas também na sua jornada depois da morte. Because death is not an end, it is only a transition from one life to the another. Porque a morte não é o fim, apenas uma transição de uma vida para outra. The period of transition between one life to the another, he is in need of help from its descendants. O período de transição entre uma vida e outra, ele necessita de ajuda dos seus antepassados. During this period, here comes the role of various rites to be performed by us. During the life? No, during this period of transition, the role of performing our rites with respect to ancestor rites. Nesse período de passagem, assim, o papel de ter feito esses rituais para os ancestrais, they play the significance. Tem grande papel nesse momento. So when a person dies, certain rituals we perform. Quando uma pessoa morre, certos rituais são feitos. These rites are performed every month also, or once in a year also. São feitos todo mês ou uma vez por ano na Índia. These rites generally go by the name Shraddha or the final rites. Esses rituais finais são chamados de Shraddha. So the final rites performed post-death ceremony is called as Ancestrais. Rituais feitos após a morte são o que o Swami mencionou. So after his death, the certain ceremonies which are subsequently carried out yearly or monthly, they are called as Shraddha. Depois da morte, certas cerimônias que são feitas mensalmente ou anualmente são chamadas de Shraddha. So it is a very ancient institution according to the scriptural injunction followed. Esse evento de Shraddha é algo milenar. So in several passages of the Rig Veda, the forefathers worship has been mentioned. Em cada passagem do Rig Veda, a adoração aos antepassados é mencionada. Sometimes the forefathers are linked to the Saptarishis, 7 great sages. Algumas vezes esses antepassados são ligados a grandes sábios. So occasionally they have been divided into several groups. Depois eles foram divididos em vários grupos. Sometimes they have been described as these our forefathers are inhabiting a separate plane of existence known as Pitraloka. As escrituras mencionam que os antepassados vivem em outro plano de existência. So even in the Gayatri Mantra, Bhur Bhuvaswaha, Bhuva signifies the Pitraloka, the plane of existence of our forefathers. No Gayatri Mantra existe Bhuva, é mencionado Bhuva, que significa o lugar onde reside os antepassados. Rites performed for these forefathers reaches them and their blessings are conferred upon the descendants.
Adorações feitas ritualisticamente aos antepassados os alcança nesse lugar. These references in the Rig Veda are the precursors of the later days which we perform these days. Essas rituais vieram no passado e são realizados até hoje. So now, coming to the Shraddha, the meaning of the word Shraddha. O significado da palavra Shraddha. It is derived from the word known as Shraddha, means an act performed with faith. É derivado da palavra Shraddha, que é um ato realizado com fé. So whatever is offered with faith, it becomes Shraddha later on. Tudo aquilo que é realizado com fé se torna Shraddha. However, this term has been widely used, Shraddha, for the post-death rites and subsequent ceremonies which we do yearly. Mas esse termo também foi usado largamente para querendo significar as adorações feitas aos antepassados. Putting all the other definitions together, here is a summary what it means. Colocando de lado todas as definições, aqui está um sumário sobre o que isso significa. So this act is performed by a competent descendant of a dead ancestor. Esse ato de Shraddha é realizado por um descendente do ancestral. With the faith. E ele é feito com fé. It is done for the benefit of the 3 generations. E ele é feito para o benefício das 3 gerações. Father, grandfather and great-grandfather. O pai, o avô e o bisavô. But it is in totality done to all the entire forefathers also. Mas, em realidade, é feito para todos os antepassados. It has to be executed at an appropriate time, at an appropriate place. Deve ser executado num lugar adequado e numa hora adequada. As determined by the Shastras and the family traditions. Como determinado pelas escrituras e pelas tradições familiares. It may be accomplished either by cooking food offering to them or with some other means through prayers. É realizado através de certos meios, como por exemplo oferendas de alimentos ou orações. So, a Shraddha has been accomplished by the followers of the Rig Veda. Os Shraddhas foram realizados desde o Rig Veda. Sometimes they gift something to the Brahmanas. Algumas vezes eles dão presentes aos Brahmanes. So those who are followers of Yajurveda, they offered cooked food for the ancestors. Aqueles que seguem Yajurveda ou Ayurveda? Yajurveda. Yajurveda, eles oferecem alimento aos ancestrais. So those who belong to Samaveda, they are supposed to give gifts and also offer the cooked food. A tradição que vem do Samaveda, que é um dos Vedas, tem a tradição de oferecer alimento. So who has to perform this Shraddha ceremony? Quais são as pessoas que devem realizar essa cerimônia de Shraddha? When some person dies, the last rites are done by the eldest son. É o filho mais velho que tem que fazer os rituais quando uma pessoa da família morre. The eldest son of the family is actually entitled to perform the Shraddha ceremony. O filho mais velho, então, deve fazer essa cerimônia de Shraddha. If the family has more than one son, if they are all living separately, each of them is entitled to do. Se a família tem mais de um filho e vivem separados, cada um deles pode fazer. So every son is expected to do the final rites for their fathers and grandfathers. Each son? Yeah, if there are many sons, each son is entitled to do. Se existem muitos filhos na família, cada um dos filhos tem a competência de fazer esse ritual. In case the deceased does not have a son, then any of the near male relative can do this ceremony. Se a pessoa que morreu não tem um filho, qualquer parente próximo pode fazer essa cerimônia. Like a brother. Por exemplo, um irmão. So a relative brother, a cousin brother can perform for the deceased person. Ou um primo. Or else an adopted son can perform a Shraddha ceremony. Adopted son. Ou um filho adotivo também pode fazer. If the son is too young and if he is not capable to perform this one, the lady, the wife, can get it done through a priest. Se não tem ninguém para fazer, um sacerdote pode fazer. So for this thing,
the performance of the Shraddha is carried on. E assim, essa cerimônia de Shraddha é realizada. And where it should be done, and for whom it should be done. Onde ela deve ser feita e para quem. So, the Shraddha ceremony is generally performed for the benefit of the father, grandfather, and great-grandfather. Então, a cerimônia de Shraddha é feita para o benefício do pai, do avô e do bisavô. Both on the maternal side and the paternal side. Tanto do lado materno quanto do paterno. So, it can be done for others also, in case if there are no relatives with no male issues are there. I could not understand. It can be done for others also, if there is nobody there to perform. Pode ser feito para os outros, other family. No, yeah. Pode ser feito para outra família também, se não tem parentes para fazer. So, one example. I had been to Belo Horizonte for some time, long back, in the past year. Por exemplo, no passado recente, eu estive em Belo Horizonte. So, during the lecture, a young boy had come over there. Durante a palestra, jovem veio. The boy, after the lecture, we were all sitting together, taking some refreshments. Depois da palestra, nós estávamos tomando café. At the time, that young boy said, Swamiji, one of my friend who does not have anybody passed away in an accident. E esse jovem disse que amigo dele, que não tinha ninguém, parente, morreu de acidente. So nobody could do the final rites. Ninguém pôde fazer os rituais fúnebres. So what can be done in these cases? What do you say about this? O que você diz a esse respeito? Then in such cases, I said that as a friend, you also can do the final rites. Eu disse a ele que você, como amigo dele, você pode fazer esses rituais finais. It can be done for the others also. Pode ser feito para os outros também. When nobody is there, somebody can take the responsibility of performing the final rites. Quando não há ninguém perto da pessoa, a pessoa pode se encarregar de fazer esses rituais. When a woman dies, generally the eldest son does the rites for the woman. Quando uma mulher morre, o filho mais velho que faz os rituais. If she has no male issues, the grandson can do it. O neto também pode fazer. If there is no grandson, the daughter can get it done through a priest. Ou sacerdote. So recently, one of a Indian family came over here. Recentemente, uma família hindu veio aqui. So when during the COVID time, a very near and dearest one passed away in India. She could not go and attend. Durante a época do Covid, parente dela da Índia, dessa pessoa que morava aqui no Brasil, o parente dela da Índia morreu e ela não pôde fazer nada. She was feeling very sorry. Swamiji, I could not do anything. Neither I could pay. What can I do? Ela estava muito angustiada porque ela não pôde fazer nada e também não pôde participar. I am a lady. In our family, there is no male sons as such to perform the rites. Na minha família não havia ninguém para fazer os rituais. What is the scriptures which say as a solution for this? O que as escrituras dizem? Then referring the solution, I said, either you can ask any male relative to perform on behalf of it. Eu disse a ela que você pode pedir para um parente homem fazer esse ritual. If none is there, you can ask a priest to perform, you being the guardian for the ritual. Se não, você pode chamar um sacerdote. I came to know that she visited recently to the India and performed those rites. Eu pude saber que recentemente ela foi para a Índia e fez esses rituais. As for an unmarried woman, when she dies, her final rites can be done by her father also. Uma mulher não casada, quando ela morre, os rituais finais podem ser feitos pelo pai dela. Or the eldest of the brothers whom she has, or a nearest male relative. Ou o irmão mais velho, ou parente. So, if a person suddenly dies an unnatural death, a simple ritual called as Narayana Bali is performed first. Se uma pessoa morre acidentalmente, ritual que o Swami mencionou o nome aí é feito para essa pessoa. So the final rites is performed 1 year afterwards. Os rituais finais são feitos 1 ano depois. Okay. These are all the things which are connected with whom can do for what final rites. Aqui são os detalhes de quem pode fazer esses rituais finais. Okay. Now coming to the aspects of the sannyasis, our monks, we ourselves.
Agora, abordando o aspecto dos sannyasis com os monges. So, no Shraddha is performed for the sannyasis. Os sannyasis não fazem essa cerimônia do Shraddha. Since during taking the vows of the sannyasa, the monks himself did Shraddha for himself. Porque durante os votos finais de monges, sannyasa, existe uma parte do ritual em que os próprios monges fazem shraddhas para si mesmos. So that part of the ceremony which is enjoined by the scriptures is over for the sannyasis. Essa parte essa obrigação então das escrituras que seria fazer esse shraddha acabou para os sannyasis. So no shraddha is necessary to be performed to the sannyasis. Os sannyasis então não precisam mais fazer a cerimônia do shraddha. Because while taking the vows of the sannyasa, this shraddha ceremony is already performed. Que já foi feito no ritual. So, okay, this is about. Now coming to the aspect of day, time and appropriate place to do these final rites. Quais são os day? Day, time and place. Qual é o dia, a hora e o lugar apropriado para fazer essa cerimônia de Shraddha? The most common day for the performance of these paying respects and performing these rites to a dead person is the day of the death of his according to the calendar. Every year. Date. Every year. Yes. O dia adequado para fazer esse ritual de Shraddha anualmente é o dia de falecimento da pessoa. But it can also be done on certain days which are considered good and auspicious. Mas pode ser feito também em certos dias que são considerados bons e auspiciosos. So generally in the Tamil Nadu, people have great respects for the ancestors. They generally once in a month they perform. No estado de Tamil Nadu, na Índia, eles têm muito respeito pelos ancestrais, eles fazem uma vez por mês. Whenever there is a auspicious time, according to the calendar festivities, they perform the worship of the ancestors. Sempre que há uma data auspiciosa no calendário, eles fazem essa adoração aos ancestrais. So this worship of the ancestors can be performed whenever there is a good and auspicious time. Pode ser feito então sempre que há uma data auspiciosa. So sometimes monthly shraddhas are also performed immediately after death, at least for first 1 year. So at least after if a person dies, every month is performed, at least for 1 year. Quando a pessoa morre, é uma tradição fazer esse ritual mensalmente, pelo menos por 1 ano. So it is interesting to note that every householder is expected to perform this Pitru Yajna in the form of worship of the ancestors, which is an enjoined duty. É interessante saber que todo chefe de família na Índia tem esse dever de fazer essa cerimônia de Shraddha como um dever familiar. Which is comprising of offering food and water, which is an integral part of a small ritual. E oferecer alimento, água também faz parte do ritual. For those whose faith in these rites has been shaken because of the rush of modern ideas and English education. Para as pessoas que perderam um pouco a fé nesses rituais por causa da educação moderna, still there is a suggestions for them also. Existe uma sugestão para essas pessoas. So according to the history of the Dharma Shastra written by P.V. Kane. De acordo com a história das escrituras Dharma escritas por P.V. Kane. So he says it is a good practice to set apart at least 1 day in remembrance of the ancestors. 1 day in the year? 1 day in a year. Ele menciona que é bom reservar pelo menos 1 dia no ano para dedicar-se aos ancestrais. See, one of the things according to scriptures is to perform every day a small part. De acordo com as escrituras, o correto seria fazer todo dia pelo menos alguma coisa. If not, do it either or during the auspicious time, auspicious days. Se não for possível fazer todo dia, faça quando tiver datas auspiciosas. If not, do it monthly. Se não, faça mensalmente. If not, either do it yearly once. Se não for possível nenhum desses, faça pelo menos uma vez por ano. For those who have lost faith in these rituals, for them here is a suggestion. Aqui está uma sugestão para aqueles que perderam a fé nesses rituais. So it is a good practice at least to set apart 1 day for paying reverence to the ancestors. É bom então reservar nem que seja 1 dia
para dedicar-se a respeitar os ancestrais. To remember one's near and dear relatives once in a year. Lembrar de um parente muito querido que se foi, pelo menos uma vez por ano. To all the relatives, come together with the friends and learn together, sit together and pay reverence to them in memory of the dead. Juntar os familiares e prestar reverência àqueles que já se foram. And in this process, bestow some help to the poor and the needy. E conectado a isso, dar alguma ajuda aos pobres e aos necessitados. Try to practice on this day a plain living. Tentar praticar nesse dia uma dieta moderada. Show gratitude for your existence because of your forefathers. Mostrar gratidão pela sua própria existência por causa dos seus ancestrais. So this will keep the traditions, past traditions intact. Isso manterá as tradições intactas. It will also give a new orientation to the new generation. E dará também uma nova orientação para as gerações futuras. This practice will infuse new life into the practice. Isso trará nova vida à prática espiritual. Without which the life will become meaningless. Without showing gratitude for what we have, our life becomes meaningless. Sem mostrar gratidão por aquilo que nós temos, nossa vida perde o significado. Because of this onrushing of the modern thoughts, whose faith has been shaken. Por causa desse fluxo de pensamento moderno que nos faz perder fé. At least one should keep up a good practice to pay reverence to the ancestors at least once in a year. Nós devemos manter essa prática de reverenciar os ancestrais, nem que seja uma vez por ano. While the scriptural injunction is a part of our duty. As prescrições das escrituras é parte do nosso dever. So to this one day practice, we can also add the worship of the family duty on that day. Nesse dia especial, nós podemos adicionar também a adoração à deidade familiar. We can visit the temple and make special prayers for our good of the ancestors. Podemos visitar uma igreja, um templo e oferecer orações aos ancestrais. We can meditate, we can repeat the name for the blessings, to seeking the blessings of the forefathers. Podemos repetir mantras buscando as bênçãos dos antepassados. We can offer our earnest prayer to the Supreme Being for the peace and bliss of our departed ones. Podemos oferecer nossas orações ao Ser Supremo para que o antepassado querido esteja feliz ou em paz. So, performance of this final rite, which is an ancient practice, deserves to be kept up and continued. Então, essa reverência aos antepassados é algo que deve ser mantido. At least in a modified form. Nem que seja de uma forma modificada. So, somebody asked, what is the use of performing these final rites? A agnostic, one who does not believe, what is the use of performing these final rites? Um agnóstico, uma pessoa que não tem crença, pode perguntar qual é a utilidade de fazer esses rituais finais. So I don't believe in all these things, offering of the food and water to the past ancestor. How will it reach it? It does not have meaning. Ele pode dizer, eu não acredito em nada disso, oferecer alimento e coisas para os ancestrais. Como isso pode alcançá-los? So for them, the answer is, even let it be. If it does not reach them also, you can see the food offered reaches to the animals which are living. Que seja, mesmo que essa oferenda não alcance os ancestrais, vamos supor, os animais podem se alimentar dela. So the water offered will help the tree to grow to the near. A água oferecida vai ajudar a plantinha a crescer. Which brings the many people together in one mind. E trará várias pessoas juntas em uma única mente. It generates a gratitude in our own hearts. Gerará gratidão nos nossos corações. So it continues the tradition. E fará continuar a tradição. So even performing this as a simple act benefits the living beings and the trees. Fazendo isso como um ato simples, mesmo que não haja essa fé inerente, isso vai beneficiar outros seres e outros seres. So regarding the day, it can be performed regularly during the auspicious days or monthly or at least once in a year. Com relação à data, pode ser feito então mensalmente, anualmente, um dia especial ou pelo menos uma vez por ano. For the performance of as for the time, afternoon is generally prescribed rather than forenoon.
Com relação à hora do dia que deve ser feito, geralmente a hora prescrita é a hora da tarde. It is generally, but in the forenoon also people perform the Shraddha rites. Mas também há pessoas que fazem antes do meio-dia. So, coming to a topic of suitable spot, a clean spot sloping towards the south is recommended to perform this act. O que as escrituras recomendam como local adequado? Um local que aponta para o sul. Performing in one's Local own, limpo. performing in one's own house is very common and is very also convenient. Fazer em sua própria casa é algo mais conveniente. So this final rites, this Shraddha ceremony can be performed in holy places and places of pilgrimages also. Pode ser feito em locais sagrados ou em locais de peregrinação. So the place called as Gaya Kshetra in the state of Bihar is highly recommended. Existe um local na Índia que eles consideram muito recomendado para fazer esse ritual, que é chamado Gaya. Even on the banks of the Ganga and Yamuna, Narmada, this Shraddha is performed. Nas margens do rio Narmada, por exemplo, isso é feito também. So once I had been to Uttar Pradesh on the banks of the Ganga. Certa vez eu fui no estado do Uttar Pradesh, que fica na beira do rio Ganges. Along with two of the devotees who had come. They were the professors in some college. They had accompanied on the pilgrimage. 2 devotos acompanharam essa peregrinação. We went to a place called as Deva Bhumi, where two rivers come and join. Nós fomos a um local chamado Devabhumi, onde há a junção de 2 rios. So these 2 rivers, one river is called as Bhagirathi and another is called as Alaknanda. They come and join. Existe então a junção de 2 rios. So these rivers where they join, from there it becomes one river. From there it is called as Ganga. A partir dessa junção desses 2 rios, torna-se um rio só, que é chamado Ganges. There is a famous temple of Lord Rama there, where people consider that Lord Rama did austerity in that place, in that joining of the 2 rivers. Nesse lugar onde tem a junção desses 2 rios, existe um templo de Rama, e um templo muito sagrado, porque eles consideram que o próprio Rama fez austeridade nesse mesmo local. So I had gone over there along with these 2 professors just to visit that joining of the rivers. Eu fui nesse local então com esses 2 professores apenas para visitar esse local. After visiting the Lord Rama's temple, I was coming to this conjoining of these 2 rivers. Depois de visitar o templo de Rama, eu estava seguindo para a junção dos 2 rios. Suddenly, those 2 professors said, "Swamiji, can you give us 1 hour, please? We would like to perform the Shraddha ceremony for our ancestors here." De repente, esses 2 professores disseram: Swami, o senhor pode esperar 1 hora, porque nós queremos fazer o ritual Shraddha para os nossos ancestrais aqui. So later they were from the Tamil Nadu, so they had great respect for the ancestors. Eles eram do estado Tamil Nadu, então eles tinham grande respeito a esse tipo de ritual. So I said, all right, you can go, but you be careful with the pandits over there who assist in this rites ceremony. Be careful about the people over there Mas who assist in puja. I'll tell. Mas tomem cuidado com as pessoas que estão lá ajudando no puja. Because you are from South India, they may ask more money for you before you make a deal. To be careful. Porque eles podem pedir dinheiro de você, então tomem cuidado. Then finally said, no problem, Sanjay, we will manage it. Then they went on and performed the rites. Eles falaram, não tem problema, nós vamos fazer esse ritual. Means whenever a suitable spot is there, a holy place or a holy land is there, people generally perform the worship of the ancestors. Ou seja, sempre que um local adequado é encontrado, as pessoas fazem um ritual para os ancestrais. So the literature of this Shraddha ceremony explanation is very vast. A literatura que explica essa cerimônia de Shraddha é muito grande. The Vedic Samhitas itself has got the references of these things. Os Samhitas, que está da era védica, tem referências sobre isso. The subject has been found in the ancient Smritis called as Code of Human Conduct in Manusmriti and Yajnavalkya Smriti also. Em outras escrituras também isso é encontrado. So in many scriptures are there which explain about this Shraddha rites. Muitas escrituras mencionam então. Even the Agni Purana, Matsya Purana and Vishnu Purana give reasons why one should perform these acts.
Outras escrituras chamadas Puranas, né, eles mostram razões por que as pessoas têm que fazer o Shraddha. So now, coming to this, why one should perform these things? The theory behind is between karma and punarjanma. Qual é a teoria de por que a pessoa tem que fazer esses rituais? Tem uma teoria do karma envolvida nisso. So, according to the theory of karma and rebirth, the fruits of one's own action done and rebirth, it is widely believed that one who dies is reborn again. É vastamente acreditado que a pessoa que morre renascerá. Because according to Vedic tradition, death is only a transition from one life to the another. Que a tradição védica diz que a morte é apenas uma transição de uma vida para outra. Lord Shri Krishna, in the chapter number 2nd, 27th verse, clearly points out to this aspect. Shri Krishna aponta para isso no Bhagavad Gita. So, jatasya hi dhruvo mrityuh, dhruvan janma mritasya cha. Jatasya hi dhruvo mrityuh, dhruvan janma mritasya. For the one who is born, death is unavoidable. When we are born means death is unavoidable. Esse verso, então, a tradução dele é: para aquele que nasceu, a morte é inevitável. So, and for the dead, the birth is sure to take place. Para aquele que morreu, a morte acontecerá. Para aquele que morreu, o nascimento acontecerá. So, for one is born, death is unavoidable. For one who is dead, birth is sure to take place. Para aquele que nasceu, a morte é inevitável. Para aquele que morreu, o nascimento vai ocorrer. Because the Vedic tradition considers it is a transition from one life to the another, from one form to the another. A tradição védica, então, considera que a morte é a transição de uma vida para outra. He is either born in this world or in other abodes of existence. Ele ou renasce nesse mundo mesmo ou em outras esferas de existência, depending upon his actions. dependendo das suas ações. This goes on until, this rebirth goes on until he attains freedom from the transmigratory cycle by attaining spiritual wisdom. Esse processo de renascimento acontece até que ele alcance sabedoria espiritual e acabe com o ciclo de transmigração. Till one attains the spiritual wisdom, this transmigration from one life to the another, from one gross body to the another gross body continues. Até que ele alcance essa sabedoria espiritual, essa transmigração ocorrendo de um corpo para o outro seguirá. Hence, the descendants, when they perform these rituals, acts, the fruit of it is actually goes to that person. The descendants who perform these rites, who pay the respect, the fruit of that action actually goes to them. To the descendants or to the departed? To the forefathers. Those who are born in the other bodies. Aqueles que fazem então rituais para os antepassados, os frutos desses rituais vão para os antepassados. The big question which arises is, the essence reaches them and sustains them. Is it right? Is there generally a question? How certain it is? Surge uma questão que qual é a certeza que temos que o ritual realmente vai para o antepassado? So this question has been discussed and debated even in the Smritis and other works. Essa questão foi discutida nas escrituras. The principal reply in that is this. A resposta que as escrituras dão é: so scriptures are the final authority regarding the things beyond our sense perceptions. As escrituras são a autoridade final quando se trata das coisas que vão além da nossa percepção sensorial. Scriptures are the final authority regarding the things beyond our sense organs. Que vão além dos nossos órgãos sensoriais. So one of the answer is one has just to trust them and do as they direct. A pessoa tem que confiar nesses ensinamentos e fazer como é direcionado. According to them, the offerings are received by the special classes of deities. As escrituras mencionam que essas oferendas são levadas aos antepassados por uma classe especial de deidades. They are called as Vasus, Rudras and Adityas. Que são chamados de Vasus, Rudras e Adityas. So who are actually the guardians of these forefathers? Que são em realidade os guardiões. Who transfer the essence of our actions in the concerned in the form which is relevant to them. Que transferem a essência das nossas ações
de uma maneira que seja relevante aos nossos antepassados. whether they are in heaven or in human form or in subhuman bodies or in other abodes of existence. Quer os nossos antepassados estejam num lugar, numa outra esfera, ou já tenham renascido, ou estejam numa esfera subhumana. They may also reward the living descendants who have performed these acts in an appropriate manner. Eles também levam essa recompensa aos descendentes que realizaram de uma maneira apropriada. So we can think of an example over here. Por exemplo, If a person or a relative lives in America, suponha que um parente viva nos Estados Unidos. if I want to send a money for him, I send it through Brazilian real over here. I deposit in the bank. Se eu quero enviar dinheiro a ele, eu dou um jeito através de algum sistema bancário. But in the America, my relative withdraws in the form of the dollars. Mas nos Estados Unidos, ele retira esse dinheiro na forma de dólares. Similarly, the scriptures enjoin the actions which we perform over here. The fruit of the action is transferred to them in the form which is relevant to them. As escrituras então mencionam que as oferendas que nós fazemos aqui, os frutos dessas oferendas são transferidos aos ancestrais na forma que é relevante a eles. There are many practical examples which have happened like this. Existem muitos exemplos práticos de como isso aconteceu. And in detail, it has been explained in Agni Purana, Matsya Purana, even in Mahabharata. E em detalhes isso foi explicado nas escrituras. How these actions performed over here reach us to them. Como as ações realizadas aqui alcançam os ancestrais. So, scriptures, for certain things, scriptures are the final authority for those things which are beyond our sense perceptions. Para certas coisas, as escrituras são a autoridade final para as coisas que estão além das nossas percepções sensoriais. So, this Shraddha is a Sanskrit word which literally means anything performed with all sincerity, with absolute faith. Shraddha é uma palavra sânscrita que significa que é aquilo que é feito com absoluta sinceridade e fé. Rites performed in honor of the ancestors. Rituais feitos em honra aos ancestrais. So we all feel our own existence is because of the forefathers. Todos nós sentimos que a nossa própria existência se deve aos ancestrais. At least once in a year, we should dedicate our time to remember all our forefathers and pay our gratitude to them. Pelo menos uma vez por ano, então, nós devemos dedicar para reverenciar os ancestrais. Because the life provides an excellent opportunity to connect with them emotionally and spiritually. Porque a vida nos provê uma excelente oportunidade de nos conectarmos com eles mentalmente e emocionalmente. By performing this, not only we perform our duty inscribed by the scriptural injunction, ao fazer isso, não apenas fazemos nossos deveres, but also participate in the creative process of connecting with the all beings, according to Yajna. mas nos conectamos com os outros seres também. So, because every ritual is sacred, E cada ritual é sagrado. behind it there is a sacralizing agent called as God, Aquilo que faz com que ele seja sagrado é o próprio Deus, whose power sustains the world and its beings. cujo poder sustenta o mundo e seus seres. So, with this, I conclude today's talk. Om Priyatam Pundari Kakshaha Sarvejneshwaro Hari Tasmin Dushte Jagat Dushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Possam o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Obrigado.